na nossa live de hoje. Tava com saudade de fazer live para vocês. Mês passado a gente fez os picolés, que foi muito legal, teve uma repercussão muito boa. E hoje, então, vocês estão vendo, né? A Nutri tá de manga longa, que a primeira live que a Nutri fez, ela estava de vestidinho, né? Então, mostrando como o tempo passa e estamos nos aproximando do inverno. Domingo a gente teve a Páscoa, tem muita gente que tá aí com milhares de milhões de chocolates pela casa e já se descabelando, querendo desmarcar a consulta com a Nutri, mas não precisa se desesperar porque nós hoje vamos tratar justamente de como a gente vencer os obstáculos para o inverno e para manter ou para melhorar os nossos resultados. Gente, eu como nutricionista esportiva, eu adoro o inverno. Adoro por alguns quesitos. Primeiro lugar, porque a gente dorme muito melhor, né? Vamos combinar que inverno pra gente dormir é uma maravilha. E durante o sono a gente tem a ação da melatonina, do hormônio de crescimento, que dão aquele backup geral no nosso organismo. E com isso, com a gente tendo uma noite melhor de sono, no outro dia a gente vai estar mais recuperado. Consequentemente, o nosso treino no outro dia fica muito melhor. Então, essa questão de poder dormir melhor no inverno é muito legal, principalmente para quem pensa em ganhar massa muscular, porque é um momento assim que realmente tu pode aproveitar para isso. Outra coisa que, querendo ou não, no inverno tem aquela questão, né? A gente come um pouquinho diferente. O que a gente pode fazer de benefício com isso? A gente pode aumentar a nossa intensidade de treino. Por quê? Porque a gente pode consequentemente aumentar a nossa carga de treino, porque a gente tem mais energia, a gente dormiu melhor, a gente recuperou melhor, consequentemente também, se a gente comer melhor, a gente pode aumentar a nossa carga de treino. E com isso, a gente vai chegar lá no verão com aquele aspecto que a gente quer e não sofrendo de novo. Porque o que muitas vezes parece para as pessoas é que acontece isso. Ah, me esforcei tanto de setembro até março, e chega abril, começa a esfriar, foi o meu resultado ralo abaixo. E não é bem assim. Tem alguns passos que a gente precisa seguir para quem pensa ainda em melhorar hábitos. Mas para quem já está nesse processo de melhorar os hábitos, que são importantes ser seguidos para que esse nosso resultado ele chegue, permaneça agora de abril até agosto e que quando a gente chega em setembro a gente chegue melhor. Eu vou fazer uma analogia como se a gente quisesse sair de férias, que daí vocês vão entender um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, a gente precisa saber para onde a gente quer chegar. Então, assim como nas férias a gente precisa decidir qual vai ser o lugar onde a gente vai ir viajar, da mesma forma a gente precisa saber como é que a gente quer estar até lá em setembro, outubro. Então, depois que passar o inverno, como é que a gente vai querer estar? Então, depois que a gente sabe como que a gente quer estar, Gabriela, eu não quero, eu sei que para mim é difícil perder peso no inverno, então eu não quero, eu quero simplesmente manter o meu peso. Quero só fazer isso que tu falou, aumentar as cargas do exercício, me exercitar bem, aproveitar e, consequentemente, com isso, poder não ter o efeito de ganho de peso. Só eu vou manter o meu peso, então. Ok, beleza. Já outras pessoas, não, Gabriela, mesmo no inverno quero emagrecer. Ok, então quanto que tu quer emagrecer para tu chegar lá em outubro? E assim como numa viagem, então eu vou chegar lá no agente de turismo e vou dizer, fulano, eu quero ir para o Nordeste, digamos. Aí ele vai me perguntar, quando que tu quer ir para o Nordeste? Né, em que o orçamento vai dar em tanto, como é que tu quer pagar? Né? Enfim, aí tem essas agendas ocultas que a gente muitas vezes não se dá conta em qualquer área da vida, que elas existem tanto quanto para o emagrecimento. Então, qual seria a agenda oculta do emagrecimento, ou da manutenção de peso, ou de ganho de massa muscular, ou de diminuição de flacidez, enfim, o que seja. Descobri qual é o meu objetivo, onde eu estou agora, me situei no mundo. Eu quero agora terminar com a minha flacidez. Ok, então, qual vai ser os próximos passos em relação a isso? Eu vou
seguir a dieta da Nutri, eu vou trabalhar assuntos com ela relativos a algumas dúvidas que eu tenho em relação à minha alimentação, eu vou fazer exercício físico, eu vou evitar alimentos que possam me inchar, porque depois isso vai contribuir ainda mais para minha flacidez, eu vou aumentar meu consumo de proteínas, vou fazer várias ações, pequenas ações, de forma diária ou constantes, que vão me dar um resultado em X tempo que eu vou observar essa melhora. Ok, até aí, perfeito. É a mesma coisa, então, fazendo analogia à nossa viagem, que eu falei dessas questões. Já, eu preciso ver se eu vou ter para pagar, quantas vezes que eu vou fazer, que roteiro que eu vou escolher lá para usufruir, esse tipo de coisa. Ok, verifiquei então a minha situação, onde é que eu estou, verifiquei onde eu quero chegar, já fiz esse planejamento de como é que eu vou fazer, aí chega a parte importante que é o executar. E aí é que começam os dodóis, aí que começa onde o pessoal começa a se queixar que é difícil no inverno, que a gente tem muita desmotivação por questão do frio, porque chove, porque tem o acesso a alimentos mais calóricos, porque muitas vezes a gente não toma água o suficiente. Enfim, aí começam todas aquelas questões que a gente precisa trabalhar para que elas não vão ser um obstáculo para aquilo que tu quer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar estratégias para aquilo ali ser um motivador para tu passar esse obstáculo. E não que ele vai ser um empecilho, algo que vai fazer assim tu chegar num certo ponto e dizer assim, não dá, não consigo mais. O que a gente pode fazer? Por exemplo, driblando o sono excessivo, que faz com que tu durma mais de manhã. O que você tem que sempre ter em mente é a questão do teu resultado a longo prazo. Então, esse dormir um pouco a mais de manhã, em vez de, por exemplo, ir para academia, vai me trazer benefícios lá em outubro? Eu vou conseguir chegar ao meu resultado se eu ficar lá dormindo mais de manhã só por preguiça? Segunda questão, muitas vezes, da questão de tomar água. Será que se eu espalhar garrafinhas de água, por exemplo, ter uma garrafinha de água na sala, outra na cozinha, outra no escritório, será que se eu espalhar essas garrafinhas, eu visualizando elas, eu não vou beber mais água? Pode ser uma estratégia válida para mim? Porque no inverno a gente não tem tanta essa preocupação de a água ter que estar gelada, porque naturalmente é mais frio e a água já está mais fresca. Então a gente pode deixar assim esses lembretes visuais. Ai, Gabriela, mas enfim, eu ando para lá e para cá. Então talvez colocar um lembrete no celular, enfim. E a questão da água, ela é muito o que a gente precisa cuidar, porque o nosso organismo não é assim que a gente não tem sede. Ele muitas vezes se autorregula para conseguir trabalhar com menos líquido, o que pode ser péssimo, principalmente para nossa pele, unha, cabelo, até questão cognitiva, de aprendizado, de lembrar as coisas, de memória, porque o nosso cérebro é 95% água. Vocês imaginam como o pobre coitado sofre com falta de água? Então a gente precisa, sim, ter uma atenção com líquidos no inverno, não só por questões de diminuir a incidência de gripe, de resfriado, de rinite, amidalite, porque o ar está mais seco e a água ajuda a hidratar, mas também por essa questão de que o nosso organismo entra em sofrimento quando a gente está em estresse líquido. Outra questão bem importante, que daí pode ajudar tanto no processo de quem quer emagrecer ou quer simplesmente ter uma vida mais saudável, é acrescentar então algum tipo de sabor a essa água. A gente pegar, por exemplo, a casca do abacaxi, pegar a casca do limão, pegar chás, gengibre, enfim, existem N possibilidades, a própria canela também. Existem N possibilidades que a gente pode usar de colocar coisas dentro da água que vão ajudar nesse processo para que a gente consuma água de forma mais fácil. As pessoas geralmente me perguntam em relação aos chás, ao chimarrão e ao líquido.
uma parte do que a gente consome de líquidos durante o dia precisa ser de água, tá, gente? Então, por mais que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tomo 2 térmicas de chimarrão. Tamo junto, eu também tomo. Mas, o que que acontece? A gente não pode só se basear no chimarrão, porque o chimarrão ele também é diurético, então ele vai eliminar mais água ainda do nosso organismo. Então, a gente precisa ter alguns líquidos, alguma parcela dos líquidos reservados para a água. Outra coisa que as pessoas se queixam muito é que eles não têm vontade de comer os vegetais, as frutas na questão de crus. Às vezes a pessoa até pode consumir dentro de uma outra preparação, mas cru tem dificuldade. Eu sempre oriento, sempre. Quem é meu paciente já sabe disso, que eu oriento muito a questão de refogados. Fazer aquele salteado no azeite de oliva, enfim. Por quê? Porque é uma maneira de tu consumir, às vezes, um monte de vegetais de uma vez só, porque tu pode picar ali repolho, couve, cenoura, tomate, cebola, brócolis, vagem, enfim, só ir acrescentando eles na frigideira aos poucos, conforme o seu tempo de cozimento, as coisas mais duras primeiro e depois as mais macias. E tu pode ter aí 500 gramas de vegetais que tu pode comer numa refeição e sem necessariamente estar comendo aquilo frio, porque senão vai te dar uma sensação ruim comer essa coisa fria, né? Depois disso, também tem uma outra questão que é muito importante, que é a gente manter a constância. Eu já sei aonde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu já meio que montei o esquema, driblei todas as coisas que incomodam, que fazem com que eu desista, mas eu preciso manter uma constância. Essa constância, para mim manter ela, eu preciso de um planejamento. Então, o que que eu sugiro fazer? Você pegar uma folha de papel e dividir ela, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fazer sete colunas nessa tua folha de papel. E daí tu colocar todas as tuas atividades de segunda a domingo. Então, por exemplo, colocar ali o teu horário de trabalho, que horas, por exemplo, tu levanta de manhã, daí tu vai trabalhar, e tu almoça e tal, né? O que tu faz depois do horário do trabalho. E analisando quais são os teus horários livres que tu tem e que tu pode utilizar eles para te organizar com as tuas refeições, com os teus exercícios físicos, com momentos para ti, como por exemplo para as mulheres, eu quero ir no salão, pintar a unha, eu quero destinar um dia por mês para fazer uma massagem, eu quero ir, sei lá, passear com os meus filhos, eu quero passear numa amiga que faz muito tempo que eu não vou mais, tirar um tempo para ir visitar os meus avós. Ou seja, sempre tem aquelas outras coisas que são da nossa vida também, porque a nossa vida não é só trabalhar, né, gente? Então, assim, dividir numa folha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois colocar ali as tuas atividades, desde o teu horário de trabalho, quanto tempo tu leva para ir para o trabalho, para voltar, as tuas outras coisas que tu tem que fazer. Tenho que lavar roupa, tenho que fazer comida, e te organizar para talvez tu fazer marmitas, ou para, por exemplo, eu já vou deixar o feijão cozido para a semana inteira. Eu vou fazer caldos de vegetais para já deixar pronto para fazer um risoto ou para fazer uma sopa. Eu vou limpar minha casa uma noite ou outra noite eu vou passar roupa, enfim. Para tu organizar a tua semana, para caber dentro da tua semana essas atividades que são em questão de saúde, que são importantes também e que fazem parte de uma vida de qualquer indivíduo. Mas que não necessariamente tu precisa viver para isso, porque a gente sabe. A gente comparar a nossa vida com uma vida de uma pessoa que vive para o corpo, que o corpo, na verdade, é o meio de ganho dessa pessoa, seja porque é um fisiculturista famoso, ou porque é um blogueiro famoso, é uma situação. Mas a nossa vida, ela é uma vida que a gente trabalha, que a gente tem família, que nós temos os nossos momentos que a gente quer descansar também, que a gente quer
ter a nossa interação com os amigos. Então, a gente precisa equilibrar isso. E nada melhor para poder equilibrar isso se a gente saber o que a gente tem de demandas durante a semana para fazer esse espaço na agenda, que é muito importante, porque a gente não adianta só querer cozinhar, a gente precisa tirar um dia por semana para ir comprar os mantimentos para cozinhar. E isso muitas vezes é omitido pelas pessoas e faz com que elas se percam dentro desse processo e acabem achando difícil. Por último, nós sempre precisamos pensar na questão que muitas vezes as pessoas linkam o viver saudável, o comer saudável, o emagrecimento, enfim, com aquela questão de privação, com a questão de dar trabalho, com a questão de sofrimento, e a gente precisa ressignificar isso. Por quê? Olha só, gente, estar obeso, hipertenso, diabético, dependendo de muitas medicações, tendo limitações para muitas vezes fazer coisas muito simples do dia a dia, como amarrar o cadarço do tênis. É bom? É uma vida feliz? É uma vida que não está causando sofrimento? Então, se essa vida não está boa, por que fazer uma mudança como melhorar a alimentação e melhorar os comportamentos que geram essas situações que vão causar essas compulsões alimentares, enfim, organizar a vida para que tu não tenha mais isso, vai realmente ser um sofrimento? Ou será que vai ser apenas um processo que tu vai passar e que depois que tu tiver com isso tudo alinhado, vai te trazer um benefício muito maior, que vai muito além de conseguir amarrar o cadarço, que vai te dar mais motivação, mais rentabilidade no teu trabalho, que vai fazer com que tu tenha momentos com a tua família muito melhores, porque tu não vai estar cansado, tu não vai estar faltando ar, tu vai estar interagindo mais, tu vai estar mais autoconfiante. Então, tudo isso a gente tem que botar na balança se realmente a gente está tendo uma privação e um sofrimento ao tentar melhorar a nossa saúde. E se não é simplesmente uma coisa que momentaneamente pode não ser tão legal, porque eu estava habituada com um ritmo de vida e eu estou introduzindo um outro ritmo de vida, mas que depois o benefício a longo prazo e as coisas que eu vou ganhar muito maiores do que isso, mudando os meus comportamentos, as minhas atitudes, a forma como eu penso, me empoderando e consequentemente emagrecendo ou mantendo um peso saudável ou ficando com um corpo que eu me sinta mais atraente e me sinta mais feliz com ele, por que isso pode ser bom se eu não fizer nada e continuar do jeito como eu estou? Por que isso vai ser bom para mim? Então, essas colocações são importantes também, porque é esse o que tu ganha em continuar do jeito como está, que muitas vezes é o maior sabotador para tu não executar nada. E muitas vezes a gente ganha em estar numa situação ruim. A gente ganha uma atenção de vítima das pessoas, a gente ganha um status de coitadinho que muitas vezes a gente não gosta, mas é a maneira como a gente é enxergado e como a gente tem a maneira de ser o centro das atenções. Mas você tem tantas outras qualidades, tantas outras coisas boas, que eu tenho plena certeza que depois que você descobrir essas suas qualidades, que você tomar atitudes diferentes, que você se amar, que você realmente se respeitar e fizer uma coisa por si, quem realmente gostar de você vai estar com você indiferente do jeito que você estiver levando a vida. E você, bem ao contrário, não vai estar nas rodas de conversa como coitadinho, e sim como protagonista da tua vida, o que vai ser muito diferente e muito melhor. Eu espero, então, com essa live ter ajudado você a iniciar esse processo, porque agora nós estamos entrando no inverno. Teremos outras lives. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem colocar alguma coisa também, fico à disposição sempre. O meu direct, o meu Messenger está sempre disponível. Às vezes eu não consigo responder assim instantaneamente, porque eu trabalho também, né, pessoal? E tenho outras questões, mas sempre que possível eu respondo.
E fico muito grata com os retornos que as pessoas me dão em relação às lives e aos vídeos. Se vocês quiserem compartilhar com alguém que está nesse processo, que quer essa motivação, que quer continuar aí melhorando a sua qualidade de vida, que às vezes precisa melhorar essa qualidade de vida, divulguem, compartilhem. Essa live depois vai estar também no meu canal no YouTube, então também é outro meio de vocês compartilharem também com alguém que vocês gostem. Um abraço, fico muito feliz pela companhia de vocês e até a próxima live.